A leitura das Escrituras, que nos diz assim: passadas estas coisas, aconteceu que o mordomo do rei do Egito e o padeiro ofenderam seu senhor, o rei do Egito. Indignou-se Faraó contra os seus 2 oficiais, o copeiro-chefe e o padeiro-chefe, e mandou detê-los na casa do comandante da guarda, no cárcere onde José estava preso. O comandante da guarda pô-los a cargo de José, para que os servisse, e por algum tempo estiveram na prisão. E ambos sonharam, cada um seu sonho, na mesma noite, cada sonho com a sua própria significação. O copeiro e o padeiro do rei do Egito, que se achavam encarcerados. Vindo José pela manhã, viu-os, e eis que estavam turbados. Então perguntou aos oficiais de Faraó, que com eles estavam no cárcere na casa do seu senhor: por que tendes hoje triste o semblante? Eles responderam: tivemos um sonho e não há quem possa interpretar. Disse-lhes José: porventura não pertencem a Deus as interpretações? Contai-me o sonho. Então o copeiro-chefe contou o seu sonho a José e lhe disse: em meu sonho havia uma videira perante mim, e na videira 3 ramos. Ao brotar a vide, havia flores, e seus cachos produziam uvas maduras. O copo de Faraó estava na minha mão. Tomei as uvas e as espremi no copo de Faraó e o dei na própria mão de Faraó. Então lhe disse José: esta é a sua interpretação. Os 3 ramos são 3 dias. Dentro ainda de 3 dias, Faraó te reabilitará e te reintegrará no teu cargo, e tu lhes darás o copo na própria mão dele, segundo o costume antigo, quando lhes eras copeiro. Porém, lembra-te de mim, quando tudo te correr bem, e rogo-te que sejas bondoso para comigo, e faças menção de mim a Faraó, e me faças sair desta casa, porque de fato fui roubado da terra dos hebreus. E aqui nada fiz para que me pusessem nesta masmorra. Vendo o padeiro-chefe que a interpretação era boa, disse a José: eu também sonhei, e eis que 3 cestos de pão alvo me estavam sobre a cabeça, e no cesto mais alto havia de todos os manjares de Faraó, arte de padeiro, e as aves os comiam do cesto na minha cabeça. Então lhe disse José: a interpretação é esta: 3 cestos são 3 dias. Dentro ainda de 3 dias, Faraó te tirará fora a cabeça e te pendurará num madeiro, e as aves te comerão as carnes. No 3º dia, que era aniversário do nascimento de Faraó, deu este um banquete a todos os seus servos, e no meio destes reabilitou o copeiro-chefe e condenou o padeiro-chefe. Ao copeiro-chefe reintegrou no seu cargo, no qual dava o copo na mão de Faraó, mas o padeiro-chefe enforcou, como José havia interpretado. O copeiro-chefe, todavia, não se lembrou de José, porém dele se esqueceu. Assim nos diz a palavra do Senhor. Amém. Meus irmãos, José é uma das peças fundamentais, como a gente observa aqui no relato da história do povo de Deus, no princípio, nos primórdios da formação do povo de Deus. José é a peça fundamental que Deus usa para que os seus planos redentivos eles possam se cumprir. Eu creio que um primeiro aspecto que a gente pode observar nos estágios que envolve aqui todo o relato da história de José, que se concentra no total de 13 capítulos até o final do livro de Gênesis, mas nós estamos aqui no 3º estágio. Para lembrarmos, no primeiro estágio, capítulo 37, nós vimos que a providência de Deus está tirando José da sua casa de forma involuntária, de forma sofrível, como ele mesmo relatou nesse texto. No capítulo 39, porque o capítulo 38 se refere a Judá, o capítulo 39 é o 2º estágio da história de José, envolvendo a providência de Deus, conduzindo José para a casa de Potifar. E agora no capítulo 40, que é esse 3º estágio, nós estamos vendo Deus guiando, agindo na vida de José na cadeia, na prisão. E observe que a vida de José, em todas estas fases, ela é marcada por dor,
ela é marcada por humilhações causadas por injustiças na sua vida. Eu creio que não há pior coisa na vida de um ser humano quando ele tem que pagar por coisas que ele não fez, por coisas que ele não disse. E nesse aspecto se define o que vem a ser injustiça. O que nos remete aqui, então, ao primeiro princípio que já vemos aprendendo sobre o que significa a vida cristã, no aspecto geral. Lembrarmos que a vida cristã ela é marcada por sofrimentos que, em grande parte, ou em muitos aspectos, são causadas por situações que nos são injustas em relação à nossa estadia no mundo. Você não pode esperar outra coisa da sua carreira cristã senão sofrer injustiças, o que o nosso Senhor Jesus define por perseguições por causa do Evangelho. E por que Deus ele age assim conosco? Talvez essa seja a pergunta que fica, muitas vezes, em alguns momentos da nossa vida, latejando a nossa consciência. Por que Deus faz isso conosco? Por que Deus age dessa forma na sua providência conosco? Esta é uma forma, meus irmãos, de Deus, uma maneira bem simples para que você compreenda isso. Essa é a forma de Deus nos educar, nos ensinar, nos forjar, nos transformar. Acho que a palavra até que mais se ressalta aqui é essa. Transformação, para nos conduzir a um processo de amadurecimento na fé cristã. E isso é o que se concentra nesse terceiro estágio, nessa estadia aqui da vida de José na prisão, quando as condições de José nos revelam uma condição que, apesar de ser humanamente a mais humilhante que se encontra aqui, aquela que é a mais sofrível, mas observe que espiritualmente o processo é positivo, ele é contrário. José ele está progredindo. Espiritualmente falando, você observa que José ele está crescendo, ele está amadurecendo no seu discernimento, está amadurecendo no julgamento das suas coisas. Um amadurecimento aqui, então, nos é revelado como o progresso que todo cristão na sua carreira tem que buscar, mais do que qualquer coisa nesse mundo. Se Deus te arrancar tudo que você tem, como fez com Jó, o alvo da nossa vida não é recuperar o que você perdeu das coisas deste mundo, mas é você não perder aquilo que Deus já te deu em todo o processo da sua vida, da sua carreira cristã, do amadurecimento do seu coração. Crescimento espiritual envolve isso. E Deus pode até usar, como Ele usa, na verdade, até mesmo os nossos pecados, nos entregando no nosso coração para os nossos pecados. E nesse processo, depois de restauração, de correção, veja como isso é importante. E até lemos em Tiago capítulo 1, versos 2 a 4, quando ele fala, e isso quando nos acontece, especialmente por meio da provação, Deus está, na verdade, nos dando mais e mais processo de aperfeiçoamento, de amadurecimento na nossa vida. Agora, qual que é o propósito desse capítulo? A ênfase nesse capítulo está aqui na interpretação dos sonhos de dois companheiros de cadeia de José. Esse é um aspecto muito interessante, porque nos envolve com uma questão que ela, a priori, de um modo geral, ela nos é apresentado como uma questão misteriosa, porque envolve aqui, como eu disse, interpretar sonhos, o que para nós hoje, talvez, se isso acontecesse nos nossos dias como presbiterianos, teríamos muita dificuldade de aceitar José como membro da nossa igreja. Né? Alguém que chega e diz, olha, eu sonhei, e nesse sonho Deus falou comigo. É um negócio assim, um tanto que para nós seria estranho. Mas, no contexto de José, já a gente vai analisar esse aspecto, foi assim que Deus o usou. Então, nos revela aqui, em certo aspecto, um clima. Preste bem atenção na minha explicação, para você não confundir o que eu estou dizendo. Apresenta-se um clima de enigma. Não é um enigma em si. Não é enigma no sentido que eu falo, quando alguma coisa é muito mística, quase que esotérica, mas não é nesse sentido. Mas há um clima de enigma, especialmente no início do capítulo 40. E aqui, veja, a interpretação dos sonhos está agora como parte da vida de José para revelar esse amadurecimento no seu coração. E eu creio que o que se ressalta em todo o texto é o que o próprio José, aqui ele vai dizer àqueles dois homens, eu diria que a parte que mais nós devemos aqui nos concentrar nas nossas meditações, se você for ler esse capítulo no decorrer aí da semana,
você lembre como que todo esse enredo se volta para o verso 8. Olha o que diz o verso 8. Porventura não pertencem a Deus as interpretações? Aqui está a essência do capítulo 40. Porventura não pertence a Deus as interpretações, eu ia acrescentar que nem a todas as interpretações. Esse é o ponto ápice do capítulo 40. Porque Moisés aqui está nos mostrando que Deus não apenas faz acontecer todos os eventos da nossa vida, preste atenção no verbo, ele faz acontecer todos os eventos da nossa vida, mas o texto agora nos realça o fato de que Deus também revela o seu poder, revela a sua grandeza, a sua soberania, naquilo que ele também interpreta, no modo como ele define, conceitua, dá as definições de todas as coisas. E esse é o aspecto que envolve a questão da interpretação. De imediato, nós aprendemos que a providência de Deus, ela está, podemos assim dizer, entrelaçada, ela está, no bom sentido da expressão, amarrada aos seus atributos de soberania. Talvez você, se não lembrar, vamos aqui lembrar quais são os atributos de soberania que pertencem ao Senhor. Dentro das 3 classes que nós já estudamos, atributos de pessoalidade, que envolve a sua natureza, atributos de soberania, como eu vou mencionar aqui, e os atributos morais de Deus, ou os atributos de personalidade. Dos atributos de soberania, você tem a onipotência, a onipresença, e você tem também a onisciência. Esse é o aspecto que, em particular, a onisciência de Deus, ela se destaca na vida de José e também através de José. Deus, o preceito que nos é estabelecido é que Deus conhece todas as coisas de forma infinita, conhece todas as coisas de forma absoluta, perfeita, verdadeira e santa. Um conhecimento que é infinito, porque quem conhece a mente do Senhor? Quem pode compreender todas as coisas, todos os conceitos, todos os princípios, as leis, sejam elas naturais, sobrenaturais, as leis morais, as leis, tudo que você imaginar, que convergem para revelar claramente que Deus sabe de todas as coisas. Como também, dentro da onisciência, você tem a chamada presciência. Não confunda com a eleição ou com a predestinação. Elas estão, inclusive, associadas. Mas a presciência diz respeito a um atributo de onisciência, daquilo que Deus sabe, seja do passado, presente e do futuro, porque Ele decretou todas as coisas. Ele determinou como a história tem que acontecer. Deus sabe de todas as coisas sobre si mesmo, como Ele também sabe de todas as coisas daquilo que Ele mesmo deu existência. Controle, e veja o que o texto está nos mostrando, que controle e poder não depende apenas da capacidade de você fazer aquilo que você quer, mas depende também de conhecimento, como também você discerne esse conhecimento, como você também aplica esse conhecimento na vida prática. Conhecimento também revela poder. A arte de interpretar é o que aparece, então, aqui nesse aspecto, quando todas as coisas nos envolvem para o discernimento. Como que interpretar e discernir as coisas é algo extremamente difícil. Demanda para nós esforço, muito esforço, como também demanda de nós riscos, porque nós devemos julgar, mas ao mesmo tempo somos lembrados pelo Senhor, advertidos por nosso Senhor Jesus Cristo, em Mateus capítulo 7, do modo como devemos julgar. Isso é perigoso. Ao mesmo tempo que é um dever, porque se você não julga, você já está julgando. Ao não julgar, você já está julgando mal. E quando julga e se julga mal, julga errado, você também está pecando contra o Senhor. Veja, isso é difícil. É uma tarefa extremamente difícil, se me permite um exemplo bem prático, assim simples do dia a dia, quando um pai ou a mãe ou os pais precisam julgar seus filhos para medir se há ou não necessidade daquela ou dessa disciplina. Como é extremamente difícil você não ser injusto, mas também não pode deixar de ser justo. Como é difícil quando o conselho da igreja, os presbíteros se reúnem e eles têm que tratar um caso.
em que esse caso também possui, alguns desses casos, podem até mesmo possuir um clima de enigma, onde está ali o preceito da salvação ou da condenação. E o conselho tem que julgar o que iremos fazer. Como nós vamos proceder neste ou naquele caso? Quando você tem, e isso é até mais amplo, e eu imagino quanto isso é pesado, para um juiz, essa semana eu acompanhei boa parte do julgamento que aconteceu, acho que em Santa Maria, na cidade de Santa Maria, no sul do Brasil, daquela tragédia que envolveu aquela Boate Kiss. 4 foram condenados. Eu até recomendo que você assista o parecer do juiz, os comentários, a fala dele, quando ele precisa sentenciar aqueles 4 homens, que ao mesmo tempo não eram bandidos. Preste bem a situação como é difícil. Não eram bandidos, eram trabalhadores, empresário, músico, profissionais das suas devidas áreas. E aqui não está no mérito da questão, se crente ou não crente, esse é outro aspecto. Mas trabalhadores, homens que, como cidadãos, vivem a sua vida comum, mas que precisavam ser julgados diante de uma terrível tragédia que os envolve de suas prerrogativas e responsabilidades. E como foi difícil aqueles julgamentos entre promotoria, os acusadores, os defensores, os advogados dos réus. O clima tenso de gritos alvoroços, e você percebe a tensão do juiz em precisar manter a calma, a racionalidade numa situação onde morreram 240, se não me falha a memória, 242 pessoas. E ter ou não de responsabilizar um grupo de pessoas, nesse momento foram 4, na morte ou não de 242 pessoas. As decisões que estão nas mãos de um presidente da República, julgamento faz parte da vida como um todo, e isso é difícil, e ao mesmo tempo é algo extremamente perigoso. Voltando ao ponto, então, no que diz respeito a isto, veja, o modo como você vê as coisas, o que eu quero chamar a tua atenção é isto. O modo como você vê as coisas, a sua cosmovisão de vida, vai ser o parâmetro no modo como você interpreta, como também você julga todas estas coisas. E aqui, infelizmente, entra o ponto do problema do pecado. Agora, quais são os princípios e os valores basilares que você deve seguir para interpretar todas as coisas? Observe que essa questão da interpretação ela está ligada também à revelação. Revelação. Os sonhos que tanto o copeiro como o padeiro, chefes, eles têm ali, não são um sonho comum, mas sonhos revelacionais. Deus, você percebe no início da leitura, como também no relato dos sonhos, sonharam na mesma noite, sonharam elementos semelhantes no mesmo processo dos seus sonhos, e o texto vai dizer que eles ficaram turbados, aterrorizados, perturbados. Esses elementos mostram Deus, como também o próprio José confirma isso, quando diz que Deus haveria de interpretar os sonhos deles, porque eles não tinham quem interpretasse os seus sonhos. No futuro, vocês vão ver, mais à frente, que isso acontece com Faraó, com o sonho das 7 vacas gordas e as 7 vacas magras. E aquilo perturba o coração de Faraó, porque não há um sábio, não há um sacerdote dos seus deuses pagãos que possa interpretar os seus sonhos. Então, observe que aqui nós temos a revelação de Deus, a palavra de Deus como fundamento para que possamos interpretar todas as coisas, porque Deus já não fala mais por sonhos. Falou com José, falou e usou José para interpretar esses sonhos. É nesse sentido que o capítulo 40, e aí, obviamente, com base no verso 8, nos apresenta o modo como José, então, ele interpretou esses sonhos. E aqui nós temos a vontade de Deus como parâmetro da sua vida em todas estas coisas. Vamos a algumas explicações que não são importantes aqui nesse texto. Primeira questão que eu quero chamar a sua atenção, entender onde é que entra, então, a questão dos sonhos nessa passagem. Até porque, meus irmãos, ela acompanha a vida de José lá desde o capítulo 37. Você deve se lembrar que, inclusive, José foi estigmatizado pelos seus irmãos de o sonhador, porque ele sonhava. Deus falava com ele através dos sonhos.
Agora, observe que não apenas ele sonha, mas ele também interpreta sonhos. O texto bíblico está nos deixando claro que os sonhos foram uma das modalidades revelacionais de Deus aos homens lá nos primórdios do Antigo Testamento, especialmente quando isso começa no período do patriarcado. Você tem, por exemplo, no período de Abraão, você tem quando Deus fala com o rei Abimeleque, que é um ímpio, né? É um filisteu, fala com Abimeleque por meio de sonho, lá em Gênesis capítulo 20, verso 3. Você tem, por exemplo, quando Deus também havia falado com Jacó por meio de sonhos por 2 vezes, capítulo 28 e no capítulo 31. No capítulo 28, nós somos lembrados daquela visão da escadaria, de anjos descendo e subindo, aquela escadaria ligando o céu com a terra. Então, observe que, neste aspecto, o propósito do capítulo 40 é que eu não vou aqui me deter a ficar analisando a questão do sonho como um fenômeno revelacional, isso é um assunto para a gente poder estudar em outro momento, mas o que nos importa saber é que os sonhos, eles são, em primeiro lugar, primeiro aspecto, os sonhos, eles são fenômenos naturais, fazem parte da nossa racionalidade, fazem parte dos atributos naturais do ser humano, faz parte da natureza humana e, em particular, faz parte daquilo que envolve a nossa consciência, como também a expressão da nossa alma, das reações, das emoções, dos eventos que acontecem conosco. Quantas vezes a minha mãe sonhou comigo? Eu lembro o período que mais ela ficou preocupada comigo, porque eu ia para a faculdade à noite. Nós morávamos na Jocum, e naquela época a estrada que dava acesso a Jocum, vocês sabem muito bem, a maioria de vocês, era muito ruim, era péssima. E eu voltava para casa depois das 10h30 da noite. Muitas vezes, inclusive, ou algumas vezes eu pegava, já namorava com a Raquel, o único tempo que eu tinha para namorar era pegar ela e levar ela para casa de volta, ou trazê-la, levar ela para o trabalho, era só assim que a gente tinha condições de namorar durante a semana. Para falar, oi, bom trabalho, bom serviço, boa faculdade, tchau. E às vezes eu chegava muito tarde em casa. Eu pegava aquela estrada, e depois que eu acordei pela manhã, tinha chegado em casa quase meia-noite, e a minha mãe disse, eu sonhei que você estava gritando, todo ensanguentado, e a caminhonete estava virada, naquele barranco que tem em tal lugar assim, a gente tem os detalhes da estrada ali, e que você estava gritando, e ninguém te socorria. Ela sonhou, mas sonhou porque estava preocupada. Quantas mães aqui não já sonharam com os filhos porque estavam extremamente preocupados, agitados no seu coração? E geralmente é com coisa ruim. Coisas até que revelam a ansiedade do nosso coração, né? Mas observe, isso faz parte da nossa natureza humana. Agora, a questão aqui dos sonhos que nos é apresentado como um fenômeno também sobrenatural, não se apresenta aqui como algo que é um fenômeno natural, mas se apresenta também como um fenômeno sobrenatural quando diz respeito a Deus usar os sonhos como uma modalidade onde Ele fala com os seus servos, os nossos pais da fé. A questão desta modalidade agora que se chama revelacional, porque é Deus se revelando, no capítulo 40, mais em particular, ela diz respeito ao propósito de Deus usar José através destes sonhos. E qual é o propósito de Deus no contexto aqui, que envolve o capítulo 40? Primeiro, humilhar os egípcios, os que são aqui descendentes de Cã, porque eles se destacam nesse momento. E esta humilhação, ela se dá ao longo dos primeiros versos, se você observar no capítulo 40, os versos 5 a 7, quando nós encontramos, repito mais uma vez, esse evento ali, essa reação dos 2 companheiros de prisão de José, que estão atormentados e tristes com o que eles haviam sonhado, como também por eles não terem, talvez isso é o que mais perturbava o coração deles, por eles não terem como saber o significado do que eles tinham sonhado. Porque aqui eles atribuem os sonhos como uma forma dos deuses se revelarem a eles. E os deuses egípcios não puderam lhe ajudar. É uma forma de Deus humilhar os egípcios. Já é o início de um processo de humilhação que ela vai se concretizar, se completar, quando Deus liberta o povo de Israel do Egito e destrói o exército de Faraó. Neste aspecto, José está sendo usado por Deus para revelar aos egípcios quem é que determina os rumos da vida e da história de um homem.
quem controla a vida do homem, quem determina conceitos, preceitos, como também o rumo da vida das pessoas. Segundo lugar, o propósito é também conduzir José a um posto de exaltação, que é onde vai ser aquele posto-chave no governo de Faraó, para salvar o povo de Israel da fome que viria sobre a terra. E aí a interpretação dos sonhos por parte de José revela que Deus enchia José, enchia mesmo, transbordantemente. É algo impressionante aqui no texto. Enche coisas que são raras nos nossos dias, né? Quando diz, é difícil a gente dizer ou se referir a alguém quando se diz, olha como aquela pessoa, ela está cheia do Espírito Santo. Como ela está cheia de sabedoria e discernimento do Espírito Santo. Está ficando difícil da gente dizer isso para muita gente. Obviamente, no contexto de igreja. Mas a gente pode dizer que, nesse caso, José estava cheio de sabedoria excepcional, diferenciada da sabedoria comum dos egípcios para futuramente ser o governador do Egito. Terceiro lugar, para revelar ao mundo que Deus é quem controla, por meio do seu conhecimento perfeito, infinito e verdadeiro, todo o mundo criado. E nesse aspecto, a fé no verdadeiro Deus é algo imbatível. Vamos parar para pensar um pouco sobre isso. A fé no verdadeiro Deus, e eu não estou referindo à fé apenas no aspecto do comprometimento, que é o dom que o Espírito Santo nos dota para crer em Cristo Jesus, mas também do conhecimento. A fé envolve esses dois aspectos. A fé no verdadeiro Deus é algo imbatível a todas as culturas e formas de pensamentos e cosmovisões de vida. É impossível um conceito filosófico, um conceito ideológico ou mesmo qualquer outra religião superar a fé, o conhecimento do verdadeiro Deus, porque Deus é o princípio de todos os saberes, é o princípio de todos os valores, Ele é a personificação de todas as normas, em qualquer campo do conhecimento e da vida. Isso me faz pensar, não está no esboço, mas observe bem como que José se destaca no meio de um país que era considerado um país potência da sua época. Que era considerado uma das maiores nações, geralmente o que caracteriza uma grande potência, e isso é muito discutido, né? Falado, dito. O Brasil, para ser uma grande potência, precisa, em primeiro lugar, mudar o seu sistema de educação. Começa aí, né? Conhecimento. Precisa mudar os seus valores e princípios no modo que a sociedade deve se comportar, suas condutas. E aí está lá a discussão, como é direita, esquerda e etc. Precisa potencializar e investir nas suas forças armadas, para que ela seja um país soberano também na sua força. Precisa investir também em políticos, em um sistema de governo que não apenas internamente, mas externamente possa ter força e influência em decisões, em contratos, negócios, relações exteriores. Todo mundo quer isso para o nosso país, para o Brasil. Não há um cidadão que a gente possa sentar e conversar que deseja isso para o seu país. Egito era considerado o país primeiro mundo naquela época. Talvez tivesse um sistema educacional que dava inveja a todas as demais civilizações e nações. Observe que Deus vai usar um escravo para revelar um conhecimento, um poder de influência, para revelar um entendimento, como também a definição, o rumo da vida das pessoas, de um rei que era considerado um Deus. É imaginar, por exemplo, que a fé reformada, ela é exatamente aquele ponto máximo. Vocês desculpem, mas eu tenho que ir aqui, eu não posso deixar de falar isso.
A fé reformada, os preceitos da reforma, ela é o ponto máximo em todos os aspectos que você possa perceber nas discussões, em todos os campos do conhecimento, seja da ciência, entendimento histórico, interpretação da história. A influência do pensamento reformado, que até os dias de hoje tem forças e tem as suas e tem os seus braços estendidos em praticamente todos os países ocidentais do mundo, se não dizer até os orientais agora também. Não é por causa da força do homem, do conhecimento humano, de um período específico ali do século XVI, que é chamado de Renascimento. Não. Mas você sabe por quê que onde os cristãos, genuinamente, no seu conhecimento, eles influenciam e até mesmo têm controle no funcionamento, na ordem de todas as coisas numa sociedade? É porque eles têm Deus em alta conta. Quando eles lembram que em tudo que eles conhecem, tudo aquilo que Deus dá a eles de conhecimento, para interpretar as coisas, eles consideram Deus em alta conta. Eles olham e dizem, Deus é quem controla todas as coisas. É a máxima do preceito reformado e calvinista. Deus é soberano. E não tem quem consiga derrotar isso. Não tem um ateu, não tem um cientista que seja que consiga destroçar essa verdade. Nesse aspecto, você percebe aqui claramente que a própria criação ela pode nos dar evidências disso. A própria história pode nos dar evidência disso. E o conhecimento de todas as coisas no campo da ciência pode nos dar constatação disso. Mas, em segundo lugar de tudo isso, então, observe que o enredo desse capítulo ele nos mostra os elementos que são usados para a transformação e o aperfeiçoamento de José. Agora, voltando em particular para a pessoa de José, que agora aqui, até que ele fosse conduzido ao cargo de governador do Egito, ele está num momento em que ele está como se estivesse numa sala de aula. Na prática, exercitando aquilo que ele teria que depois executar mais à frente. Observe alguns desses elementos no processo de transformação e também aperfeiçoamento de José. O primeiro elemento é a fidelidade de José ao seu Deus. Isso fica mais nítido aqui no texto comparado ao anterior. E veja que, nesse aspecto, José se destacou entre os egípcios. José, como representante de Deus, ele estava em destaque entre todos aqueles que eram considerados sábios, eloquentes, poderosos, mesmo depois de ter sido lançado na prisão. Você observa que José, mais ainda, ele é fiel ao Senhor. Ele não abandonou o seu Deus. José, ele foi esquecido na prisão, como você observa no final do capítulo 40, quando diz lá que o copeiro se esqueceu de José. Mas, observe, o texto está nos mostrando em todo o seu enredo que José não se esqueceu do seu Deus. E aqui não tem maior demonstração de discernimento e sabedoria do homem quando ele, apesar de ser esquecido pelos homens, ele não se esquece do seu Deus. Esse é o maior sinal de sabedoria. Não se esqueça do seu Deus. O segundo elemento é a intimidade de José com o seu Deus. Como nós já vimos anteriormente, no capítulo 39, mais precisamente lá no verso 23, quando diz que o Senhor era com José em todas as coisas que ele fazia, e tudo que ele fazia, o Senhor prosperava. É assim que termina o capítulo 39. Mas você observa que, nisto, em primeiro lugar, estabelece um vínculo de comunhão entre Deus e José. Segundo, estabelece comunhão, uma comunhão que não dependia dos esforços de José, mas da graça de Deus sobre a vida dele. Terceiro, a forma como José alimentava essa intimidade, essa comunhão com Deus, era por meio das revelações que Deus lhe dava, como também pelo conteúdo das promessas que os seus pais lhe haviam ensinado, que é já a revelação fixa, que é a aliança. E isto aqui nos aponta para uma relação que depende de dois fatores: graça de Deus
e depende também da revelação da palavra dele em nos comunicar essa graça. Graça de Deus, ou seja, ninguém é sábio por si só. A verdadeira sabedoria, verdadeiro conhecimento de todas as coisas, quando aplicada à nossa vida, depende da graça de Deus. Se não é a graça de Deus, ai de nós. Como disse Jesus para os fariseus: ai de vós, escribas, fariseus, hipócritas, apesar de terem a chave da ciência, vocês deixaram quem não deveria entrar, e vocês não permitiram quem deveria entrar, não entrar. Veja que isso vai ser dito, numa outra perspectiva, a mesma coisa para os discípulos em Mateus 16, quando ele diz: dar-te-ei as chaves dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Graça, dependemos da graça de Deus. Em segundo lugar, dependemos da revelação da palavra de Deus para comunicar essa graça. Terceiro ponto, o aspecto no geral que envolve aqui, é que como que os personagens estão dispostos aqui no texto em relação a essa revelação de Deus por meio destes dois sonhos. Em primeiro lugar, observe a condição dos envolvidos nessa narrativa. A condição de todos os três é a mesma. Primeiro, olhe e observe, tanto José como o padeiro e o copeiro, eles eram escravos ou servos da corte de Faraó. Segundo aspecto, que há semelhança nos três, tanto José como aqueles dois servos, eles eram da alta cúpula da corte, eles ocupavam cargos elevados nas suas funções como servos. E o texto nos diz, por exemplo, lá, o copeiro e o padeiro, eles não eram meros copeiro e padeiro, eles eram, um era copeiro-chefe e o outro padeiro-chefe. E a escolha para esse serviço, é bom a gente lembrar, a escolha para esses serviços numa realeza, na corte de um rei, sempre envolvia, sempre estava ligado à condição intelectual e cultural daquela pessoa. Não era qualquer um, porque sabia fazer pão, vai lá e faz. Não. Quando uma merendeira, para ela ser a merendeira de uma escola, ela tem que fazer concurso. Ela tem que ter um nível de escolaridade, certificado. Se não me falha a memória, acho que ensino médio ou ensino fundamental. Tem que saber alguma coisa. Nas mínimas coisas, para alguém trabalhar numa determinada empresa, no mínimo que seja, ele precisa ter um nível de conhecimento. E aqui, no caso, se destaca porque era um nível de conhecimento muito mais elevado. O texto aqui, então, nesse aspecto, nos mostra a escolha desse serviço nesse nível de intelectualidade, de um nível culto muito alto. Terceiro aspecto aqui, os três estavam presos, onde somente ficavam detentos as pessoas que desagradavam o rei. Era um presídio, diga-se de passagem, de segurança máxima, onde ficavam ali apenas aqueles que ofendiam o rei. Isso significa que todos foram presos por terem, de alguma forma, sido acusados ou, de fato, terem ofendido os seus senhores. E aí nós já sabemos que José era inocente nesse aspecto da falsa acusação da mulher de Potifar. Isto fica claro a nós lá no verso 4. Quando você observa, por exemplo, no verso 4, parece-nos ali que Potifar reconheceu que José era um homem íntegro. Mas algo não permitia que ele soltasse José. Talvez o orgulho, por ele também ser alguém oficial, era o seu senhor, ter que admitir que o seu escravo está certo e ele está errado. Talvez o medo de ter que revisar aquela situação, ou a própria conveniência por causa da própria esposa. Consideremos aqui que Potifar era um homem ímpio. Você pode esperar muita coisa de um ímpio, se não dizer tudo de um ímpio. Menos espere dele fazer justiça. Mas observe que parece que nos revela José confirmado como alguém inocente e, ao mesmo tempo, quando você vai para o verso 1, nos diz que o copeiro e o padeiro ofenderam. A tradução nossa diz ofenderam. A palavra no hebraico, no original, é pecaram. O que nos dá a entender que, de fato, eles mereceram ser lançados na prisão. Mas a semelhança é, os três estão ali por terem sido acusados de ofender o rei. Quarto aspecto que se assemelha, todos dependiam da decisão benevolente do rei
para serem soltos e voltarem assim para as suas funções. Você percebe algo interessante? Primeiro, quando José ele pede ao copeiro: quando você estiver lá servindo o faraó, lembre-se de mim, não se esqueça de mim, eu estou aqui injustamente. Assim como eu te ajudei, me ajude. A ansiedade por justiça está aqui revelada no texto. Ao mesmo tempo que no verso 20 nos diz que Faraó tinha o costume de fazer nos seus aniversários, nos seus festejos, para comemorar o seu nascimento, conceder benevolência a alguns presos ou mandar executar aqueles que desagradavam ele. E foi exatamente o que aconteceu, tanto com o copeiro como com o padeiro. Quando aqui, observe um ponto que nós precisamos aplicar. Quem determinou salvação e condenação de um e de outro? Aqui está a fala de novo de José. Por acaso Deus não é aquele que interpreta todas as coisas? Ou seja, Deus não é aquele que estabelece o conhecimento de todas as coisas? Quando diz que Deus ama a Jacó e odeia a Esaú, não é ele justo por assim decidir, por conhecer o coração de ambos e saber por que ele salva um e ele condena outro? E nesse aspecto, diga, o clima é de enigma, porque não diz respeito aos elementos aqui faraônicos quanto a esses sonhos da religião egípcia, que era pagã, mas diz respeito ao enigma quanto à soberania secreta de Deus. Quem, a pergunta é, quem determinou que o copeiro fosse salvo e o padeiro fosse morto? Observe, Deus sendo revelado como aquele que controla a vida de todas as pessoas. Estas semelhanças aqui foram os critérios fundamentais para que José pudesse entender como é que ele interpretava sonhos. Então, há elementos aqui que isso é possível perceber. Observe, tudo isso que eu mencionei, José, assemelhando-se ao copeiro e ao padeiro, revela que ele conhecia o contexto, primeiro, de alguém que tinha vivido numa condição de exaltado. Segundo, revela o contexto de alguém que também experimentou, ou experimentando aqui, a vida de alguém que estava em condição humilhada. E ele sabia o que era ser condenado por ter sido acusado de ofender alguém. E um elemento fundamental que diferencia dele dos demais, ele era inocente. Estava ali de forma injusta. Mas ele sabia o que se passava, a angústia, o desespero, o tormento no coração daqueles dois homens, daqueles dois egípcios, por terem uma vida, um contexto semelhante a dele. Esses elementos, então, estão mostrando que José sabia discernir o contexto, sabia discernir a situação e os anseios daqueles dois oficiais. Esses são os elementos provindo de uma elucidação que, claro, é Deus quem dá, mas ela é de cunho pessoal. Ela é de cunho particular da mente de José, dado por Deus. Quarto ponto é que o texto nos mostra os elementos também espirituais e sobrenaturais no modo como José agora interpreta esses sonhos. Primeiro elemento, nos seus aspectos sobrenaturais, porque a revelação de Deus, abrindo lá dentro, ela é sobrenatural. A revelação natural são todas as coisas que evidenciam na criação, na nossa mente, ou na consciência, como também exteriormente, em todas as coisas que contemplamos, desfrutamos, vemos, chamado de revelação geral ou natural, para revelar a existência de um Deus, de um único e verdadeiro Deus, e da exigência de que todos se voltem para Ele. Revelação sobrenatural é a palavra. E ela também é chamada de sobrenatural pelos modos, as modalidades que Deus usou para falar com o seu povo. No caso também envolvendo a interpretação dos sonhos. Então, a interpretação dos sonhos era um dom, primeiro aspecto, era um dom dado a José. Pelo fato de ser dom, não significa que ele é quem detinha a interpretação dos sonhos, mas significa que Deus é quem dava a José a interpretação desses sonhos. Segundo elemento aqui, os sonhos eram fortemente valorizados pelos egípcios. Fazia parte da cosmovisão religiosa dos egípcios que os deuses se comunicassem através de sonhos.
era a forma, os sonhos eram como uma espécie de intervenção divina para os egípcios, para que eles pudessem entender as coisas, se deviam ou não fazer isso ou aquilo. No que diz respeito a José, há duas observações que eu quero fazer nesse ponto. Primeiro aspecto, veja que José, ele tem a mesma percepção fenomenológica dos egípcios quanto ao uso dos sonhos para que Deus fale com alguém. A mesma percepção. Deus está usando um meio comum, até mesmo entre os ímpios. E veja como isso é importante para você entender por que em determinado período Deus falava de tal forma. Depois aquilo cessa. E agora Deus fala conosco por meio da palavra escrita, de forma suficiente. Ela nos é suficiente, eficaz em todas as coisas da qual precisamos ser instruídos. Deus está conduzindo os eventos da história no modo como ele se revela ao seu povo. E veja, na época de José, era muito comum os sonhos como meio revelacional ou como um oráculo para que uma divindade falasse com um egípcio. Acho que não só dos egípcios, mas provavelmente isso era algo que era muito forte em outros povos ali, naquele contexto. Não era uma coisa bizarra. Os egípcios não viam isso como uma coisa bizarra. Então Deus está usando um meio comum, apesar de ser sobrenatural, porque é Deus falando através de sonhos. Então a percepção fenomenológica é a mesma. Contudo, meus irmãos, José não tinha a mesma percepção religiosa ou teológica que os egípcios. Ele não servia os deuses dos egípcios. E nisto ele dá aqui um fantástico testemunho aos seus dois companheiros de cadeia e tantos outros demais egípcios. E aí nós nos voltamos de novo ao verso 8. Olha o baita do testemunho que ele dá. Porventura não pertencem a Deus as interpretações? A pergunta retórica, ela não é própria da Grécia Antiga, mas José, no período patriarcal, quase 4.000 anos atrás, ele mesmo usa da retórica, provocando a consciência daqueles dois homens a lembrar ou saberem que Deus é quem detém todo o conhecimento de todas as coisas. Terceiro aspecto. De que modo Deus concedia o uso esse dom dessa interpretação de sonhos? Primeiro aspecto, não se trata de adivinhação, mas de discernimento sobrenatural, espiritual, especial que era dada por Deus. Segundo, esse discernimento de interpretação está ligado a um dom que não é apenas de caráter sobrenatural, mas, obviamente, também revelacional, porque diz respeito à comunicação de verdades do próprio Deus. Ou seja, nesses dois primeiros critérios, nós precisamos lembrar que o modo como este dom era administrado em José, não por José, era administrado em José, é algo para nós aqui agora misterioso, porque a fonte da revelação, como também do entendimento dessas revelações, ela é provinda da soberania de Deus. Não tenta entender isso, não. Deus usou esses meios. E a compreensão e a interpretação desses meios sobrenaturais, muitas coisas elas estão guardadas pela soberania de Deus, pelo conhecimento secreto dele. Terceiro ponto é que José, por ter intimidade com Deus e conhecer a sua vontade, ele sabia discernir os eventos que aconteciam à sua volta. José sabia discernir os bastidores. Ele conviveu com esse povo, da alta cúpula e do pessoal lá da prisão. Como é que pensa um rei? Como é que raciocina? Como é que vive? Quais são os anseios, as necessidades, as angústias, comportamento, postura, reações de um rei, de um alto oficial da corte do rei? Como eles conversam? Que tipo de conversa eles têm ali? Quais são as conversas frívolas do rei? Como também quais são as conversas de conhecimento culto que ele gosta de ouvir. Eles sabiam de
como é que ele poderia chegar em determinado ponto e tratar determinada questão? Ele tinha essa percepção. Ele conhecia os bastidores da sociedade egípcia como um todo. E observe algo aqui que nós precisamos lembrar, algo que é muito importante para nós, meus irmãos. Isso aqui é um dom. Isso aqui não é uma habilidade qualquer. Isso aqui é um dom. Dom, determinados dons, nem todo mundo tem. A gente está vivendo uma época complicada. Todo mundo está virando analista político. Todo mundo está no Facebook sendo analista político. Antigamente era de futebol, né, Asilon? Todo mundo era analista de futebol, né? Virava brigueiro, porque todo mundo queria dar os argumentos, até filosóficos, do futebol. Hoje todo mundo está virando analista político. Impressionante isso. Irmãos, eu não sei bolufas nenhuma de política. Mal sei a Bíblia. Mal sei alguma coisa que eu aprendi. Todos nós aqui mal sabemos de alguma coisa. Todo mundo quer essa habilidade, esse dom de descobrir as coisas e saber os bastidores das coisas para tentar interpretar os eventos, como acontece, como isso é aquilo, quem vai ser eleito em 2022. Conspiração. Eu percebo um elemento aí pagão nesse negócio. Não tem, não? Tem, não? Isso não é discernimento. Todo crente ele precisa buscar discernimento do Senhor para todas as coisas. Daquilo que Deus dá para ele. E nada fora das coisas que Deus dá para ele. Porque as coisas que eu não sei bulufas nenhuma de Covid, irmãos. E quando o médico me diz, pastor, tome tal remédio. E é um médico crente, servo do Senhor, médico não, né? Médicos, crentes, servos do Senhor, que amam o Senhor Jesus, que falam a verdade, que não são imprudentes. Deus dotou eles de dons nessa área em específico para discernir aquilo que é possível e aquilo que não é possível, e poder nos socorrer e nos ajudar no momento mais difícil dessa pandemia e de tantas outras coisas que podem acontecer contra nós. O que eu vou fazer? Não, eu vou tomar porque isso está ferindo a minha liberdade de consciência. Ou se ele diz, isso aqui não é melhor você tomar, não, porque isso aqui pode dar infarto, pode dar isso, você tem esse problema. Não, eu vou tomar porque não é médico que determina o que eu devo fazer. Tenhamos sabedoria no discernimento em todas as coisas, mas, meus irmãos, observe, determinadas coisas, como a de José, é dom. Nós devemos tomar muito cuidado quando se trata de querer interpretar os eventos que acontecem no nosso tempo, a nosso modo. Preste atenção nas estratégias de Satanás, porque ele está suscitando em nós, não é discernimento, ele está suscitando em nós tolice, rebeldia. Eu estou falando algo que eu também pequei junto com vocês muitas vezes durante esses 2 anos. Nós todos. Nos excedemos nesses 2 últimos anos. E, de novo, eu vou falar aqui. Em vez de termos nos trancado em casa para orar, para ler a palavra, para meditar nas Escrituras, para nos arrepender dos nossos pecados, nós nos revoltamos. Nós nos levantamos contra o Senhor, que interpreta todas as coisas. Muitas dessas coisas nós não vamos saber. A razão do porquê que determinadas coisas aconteceram. Algumas coisas podem ser elucidadas por meio da palavra, como durante esses 2 anos nós já vimos. Do porquê que Deus pode nos trazer tragédias, Deus pode nos trazer situações injustas, ou Deus pode nos mandar determinadas perseguições. Mas cuidado, nós devemos buscar pela palavra de Deus discernimento dos tempos em que vivemos, mas nem todas as pessoas vão ter um discernimento mais aguçado, como aquele que é chamado por apóstolo Paulo do discernir espíritos.
algumas aplicações, apesar de eu já ter me adiantado nessa primeira. A primeira aplicação diz respeito ao modo como Deus traça os caminhos da nossa vida. A primeira coisa que nós precisamos considerar é que a nossa vida é dirigida em conformidade com os planos de Deus. As injustiças, em muita medida, estão como parte dos planos perfeitos de Deus. E isto revela a sua onisciência. Isso aqui revela a nós um conhecimento, meus irmãos, que é infinitamente perfeito e completo, e nas condições em que nós nos encontramos, jamais vamos alcançar esse conhecimento. É isso que me dá, inclusive, base, até já comentei outras vezes, para lembrarmos que no céu, a gente não vai ficar só cantando com harpinha. Todo mundo acha que nós vamos para o céu para ficar cantando com lira, né? E nós vamos passar a eternidade cantando. Eu não sei como é que seria isso, mas é um negócio meio... Novo Céu e Nova Terra é o Jardim do Éden, com algumas coisinhas diferentes. Mas há uma coisa que me chama muita atenção quando diz respeito às coisas que faremos no Novo Céu e Nova Terra. Teremos um conhecimento, meus irmãos, da palavra de Deus por toda a eternidade. Pastor, mas só são 66 livros, esse negócio esgota. Não é possível que dá para estudar tudo, estudar a eternidade inteira, nós vamos poder estudar para... Meus irmãos, o conhecimento de Deus é infinito. O conhecimento de Deus sobre si mesmo e todas as coisas. E olha que Ele não vai revelar tudo. Vai revelar, eu acho que, uma fagulhinha só, em toda a eternidade. Que é você poder ter conhecimento de Deus, de todas as coisas sobre Deus, da glória de Deus, da grandeza de Deus por toda a eternidade, para todo sempre. Todas as vezes que nos reunimos no dia do Senhor lá, já glorificados, vocês acham que vai acabar o dia do Senhor? Não vai. O dia do Senhor vai ser diferente, vai ser perfeito. Não vai haver aquela canseira, aquela indisposição pecaminosa. O pastor está demorando demais no sermão. Jesus vai nos ensinar perfeitamente, no tempo hábil dele. E nós vamos nos deleitar, aquilo vai ser algo, porque o conhecimento de Deus é infinito sobre todas as coisas. Então, observe a condição de José, no verso 4, que nos revela exatamente isso. Quando Deus concedeu a José outra oportunidade de compreender e interpretar as condições da sua vida, das circunstâncias da sua vida, à luz, não das injustiças que ele sofreu. Olha que coisa maravilhosa. Mas interpretar, analisar, observar, compreender as condições da sua vida à luz da vontade de Deus. Nós precisamos ficar atentos à maneira como compreendemos as situações que Deus nos coloca, porque até mesmo quando sofrimentos, injustiça nos vêm, Deus também é perfeito no seu conhecimento e na sua providência. Segunda aplicação. Veja, a primeira aplicação, fiquemos atentos ao modo como observamos e interpretamos as condições da nossa vida. Segunda aplicação. Devemos ficar atentos ao modo como Deus tem falado conosco. No modo como Deus tem falado conosco. José, por ter intimidade com Deus, era atento à forma ao que Deus lhe revelava. Da mesma forma, nós devemos nos atentar para o modo como Deus hoje fala conosco. O modo da revelação de cada época faz toda a diferença em como vamos ouvir corretamente a voz de Deus. Nos tempos de José, Deus lhe falava por meio de sonhos. Em cada período da história, antes da vinda de Jesus, havia as modalidades diversificadas no modo de Deus falar, de se revelar ao seu povo. Você pode constatar isso, inclusive em Hebreus, capítulo 1, os versos 1 e 2, quando vai nos dizer que, havendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas. Como Deus fala conosco hoje, nos últimos dias, que é o período da nova aliança,
nos falou, está no passado, né? Nos falou. Não é que Deus não fala mais. Ele fala, mas a palavra escrita. Então, nos falou no sentido extraordinário, sobrenatural, revelacional ali, pessoalmente, pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Olha a relação. O Filho fala daquilo que ele sabe. Ninguém pode falar daquilo que ele não sabe. O Filho fala com propriedade porque ele tem conhecimento do que ele fez e do que ele é. A modalidade dos sonhos, ela cessou, porque agora nós temos a modalidade revelacional, que é bem mais eficiente, que é duradoura, que é permanente, que é mais eficaz, ordenada por Deus, que é a sua palavra escrita. As Escrituras Sagradas é a modalidade que Deus nos dá nestes dias. E vejam a distinção das dificuldades nos tempos de José, em conhecer a vontade de Deus, porque ele dependia de sonhos, ele dependia de teofanias, que envolvem elementos externos dessa revelação. E, meus irmãos, hoje, vamos comparar, se formos ver, comparado aos dias de José, e aos dos nossos pais da antiga aliança, hoje nós temos a revelação de Deus necessária a nós, já completa, escrita, é só você abrir e ler. José estava limitado, esse é o termo mesmo, em muitos aspectos, nesta revelação do seu tempo, e observe nós, em uma abundância tão grande de riquezas da revelação de Deus, mas somos tão negligentes, indiferentes com esta riqueza, que está aí nas suas mãos agora, e que eu acho que para alguns só a abriram hoje, e só vai abrir no próximo domingo. Esta é a diferença entre José e muitos cristãos nos nossos dias, quando se trata de ter sabedoria e discernimento. José, com tão pouco conteúdo da revelação de Deus, viveu, imagino eu, mais intensamente a sua fé do que talvez muitos crentes que nos nossos dias, com tanta abundância de 66 livros, Antigo e Novo Testamento, parecem viver mais como ignorantes e tolos do que alguns incrédulos e descrentes dos nossos dias. A terceira aplicação. Fiquemos atentos ao modo como interpretamos a palavra de Deus. Observe que José não interpretou aqueles sonhos, que obviamente eram revelacionais, ao seu modo, mas de acordo com o que Deus lhe mostrava. Há um critério que se aplicou a José e também se aplica a nós na interpretação da palavra de Deus. Nós dependemos do Espírito Santo para entender, examinar, interpretar o conteúdo da revelação de Deus. José também dependia do Espírito de Deus inspiradamente. Hoje, nós dependemos da habitação e iluminação permanente do Espírito Santo para compreender e interpretar as Escrituras de forma iluminada, não mais inspirada. Iluminada. Busque a iluminação do Espírito Santo. É isso exatamente o que Paulo quis dizer em Efésios capítulo 6, os verso 18, quando ele fala, enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos e hinos, entoando cânticos espirituais. Isso significa o ser cheio do Espírito Santo. É a busca pela iluminação constante do Espírito Santo para você mais e mais e mais ter a palavra de Deus compreendida corretamente na sua mente e no seu coração. Quarta aplicação. Também devemos ficar atento ao modo como aplicamos a palavra de Deus na nossa vida. Rapidamente, para você lembrar. Primeira aplicação, atentos ao modo como observamos as nossas condições.
Segunda aplicação, atentos ao que Deus fala, ao modo como Deus nos fala. Atentos, em terceiro lugar, ao modo como interpretamos a palavra de Deus. Quarta aplicação, atentos ao modo como aplicamos a palavra de Deus à nossa vida. Nós vivemos uma nova modalidade de interpretações da palavra de Deus, e isto exige de nós a aplicação correta de toda a revelação de Deus na sua palavra. Não se pode sair por aí deduzindo o que se lê e o que se ouve. Isso se aplica na sua Bíblia, né? Em tudo, né? Nós vivemos uma época em que as pessoas, elas aplicam declarações, textos, artigos, postagens, comentários, informações provenientes de tudo quanto é fonte humana na aplicação das verdades das Escrituras, em vez de ser o contrário. É contrário. O que eu leio num jornal, não necessariamente mais impresso, porque agora tudo é acessivelmente digital, um artigo que eu leio, seja qual for a área, técnica, científica, tecnológica, política, economia, administração, família, o que você tiver que ler, o que eu ouço, um filme que eu assisto, o telejornal que você talvez tenha o hábito de assistir, seja de qual canal for, as coisas que eu absorvo de conhecimento e informação, elas devem ser apuradas à luz das Escrituras, e não o contrário. E nós estamos fazendo o contrário, irmãos. Nós estamos usando a Bíblia para fundamentar aquilo que agrada o nosso coração do que a gente lê, vê e ouve, da boca até de ímpios. Aí quando você ouve um negócio que não bate muito bem com aquilo que você tem ouvido, o pastor está lá pregando, instruindo, de repente o pastor fala algo com base nas Escrituras que você ouviu e que contrapõe aquele cara que você gosta de ouvir lá no YouTube, esqueci até o termo que fala, né? YouTubers lá, esse povo que faz live. Aí você fica chateado com o pastor, com o presbítero, porque falou uma coisa que vai contra aquilo. A primeira pergunta que a gente precisa fazer, quando há confrontos de ideias e conceitos, é: o que a Bíblia diz? O que a Bíblia diz? Isto revela uma disfuncionalidade perigosa no discernimento de muitos crentes. E por que perigosa? Primeiro, porque esta disfuncionalidade revela que nós estamos longe de Deus e da sua palavra. Segundo, nos tira o discernimento dos princípios mais simples e básicos da nossa vida, especialmente em situações nebulosas. Terceiro, impede de ouvir aqueles que exercem um conhecimento e um discernimento mais apurado, autoritativo dessas situações, desses princípios a serem aplicados na nossa vida. Quarto, aumenta a ansiedade, aumenta a angústia, aumenta o desespero, aumenta o tormento, em vez de dar segurança, paz e tranquilidade. Que cristianismo é esse que nós estamos vivendo nos tempos do Covid? Que vergonha para a igreja. Que vergonha. É vergonhoso. Que Deus tenha misericórdia de nós. Quinto. Aliás, antes do quinto, o quarto ponto, como eu menciono, se você observar no texto, olha o verso 6, aí, quero chamar sua atenção, porque, meus irmãos, não diferem, muitos cristãos de hoje, nesses aspectos, não diferem muito desses dois homens aqui, copeiro e padeiro. Verso 6, vindo José pela manhã, viu-os, e eis que estavam
turbados, desesperados, perturbados. Olhe para o verso 8. Eles responderam: tivemos um sonho, e não há quem possa interpretar. Não há quem possa interpretar. Não há um Deus, não há um blogueiro, não há um youtuber, não há ninguém das pessoas que você confia e acessa a informação delas que pode interpretar a angústia, o desespero do seu coração, porque o seu coração está envolto em confiar nas coisas que os outros falam, menos nas coisas que a palavra de Deus diz. E aí o verso 8, quando vem a resposta de José: porventura não pertence a Deus as interpretações. Quinto motivo disso tudo, essa disfuncionalidade, meus irmãos, nos alicia a amargura, desprezo pela verdade e nos incita à rebeldia. As pessoas do nosso tempo vivem de deduções em vez de discernimento e meditação na palavra. Vivemos mais em meio a especulações do que nos alimentamos da revelação de Deus. Em que você baseia a aplicação das coisas na sua vida? Você é como o copeiro e o padeiro egípcio, que especularam, deduziram, correram para os seus falsos deuses, para a interpretação dos seus sonhos, à luz da orientação da sua falsa religião? Ou você é como José, que se submetia à vontade de Deus para compreender e discernir as coisas da sua volta? Quem é você aqui, nesse quadro? Cristo tem sido a luz da palavra, do Evangelho no seu coração, e em Cristo você tem buscado descansar sua alma na palavra, discernir as coisas à luz do que Cristo te diz, te instrui? Lâmpada para os meus pés, luz para os meus caminhos. Guardo a tua palavra no meu coração, Senhor, para não pecar contra ti. Amém. Vamos louvar o Senhor. Vamos cantar o hino 8.